Olá, meus alunos, aqui é o professor Júlio César, espero que estejam todos bem. Vamos continuar aqui com o assunto de matemática, né? Sólidos geométricos, prismas e pirâmides. Vamos ver agora, a gente já viu isso aqui, mas vamos relembrar alguns elementos aqui do prisma. Essa figura aqui é um prisma, depois a gente vai definir ela direitinho. Lembrando, né, que ela tem vértice, arestas e face. Bom, vamos ver com detalhe o que é cada um. Quando você vai desenhar essa figura aqui, suponha que você vai desenhar ela, então você vai ter que fazer esses riscos aqui, né? Esse risco, esse aqui que está de vermelho, esse descendo, esse. Esses riscos, essas linhas, são chamadas de arestas, tá? Então, vou representar aqui do lado arestas só por A de arestas, e a gente vai contar quantas arestas tem nessa figura, ou seja, quantas linhas iguais a essa aqui, né? Ou pode ser essa aqui que é menor, mas são linhas, tem nessa figura. Eu vou marcar elas para a gente não se perder. Então aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, tenho três, e tem aquela pontilhada lá do fundo, ó, 4. Então, nesse sentido aqui, contei 4 arestas. 4. Agora eu vou contar aqui desse lado. Então, 4, né? Tem essa que desce aqui 5, essa aqui 6, essa subindo 7 e essa aqui 8. Agora, lembra que do lado dessa face aqui de cá também tem mais. Então, ó, 8 tinha sido, né? 9, tem essa 10, tem essa pontilhada 11, tem essa pontilhada 12. Então, eu tenho 12 arestas nessa figura aqui. Vou apagar aqui para a gente não ficar com o desenho carregado e confundir. Então, observe que até poderia contar de um jeito mais fácil, né? Aqui eu tenho 4 arestas na horizontal aqui. Depois aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 4. Então 4 vezes 3, 12 arestas. Bom, você vê que as arestas, quando elas fecham assim, ó, elas têm entre elas a face. A face é o lado, né, dessa caixa aqui. Então, estou vendo aqui 3 faces. Vamos denotar por F face. Então, uma face de verde aqui eu estou vendo. Mas lembra que tem essa outra aqui que está do outro lado, ó. Então aqui eu já tenho 2 faces. Aqui na frente, eu vou até rabiscar aqui, ó, para ficar melhor de entender. Aqui na frente da caixa eu tenho mais uma face. Então lá do outro lado da caixa, lá de trás, eu tenho mais uma igual a essa. Então a gente tem 2 faces. Deixa eu apagar aqui mais 2, né? Eu tinha essas 2, agora da frente e de trás mais 2 deu 4. Agora observe que aqui em cima da caixa eu tenho outra face. E lá no chão, ó, lá no fundo da caixa, eu tenho mais outra. Então, mais 2 faces. Então, 2, 2 e 2, 6 faces que tem essa figura. Então, beleza. Falta agora saber o que é o vértice. Vértice eu vou chamar só de V. O vértice é essa bolinha vermelha aqui. É a quinazinha da caixa, onde as arestas se encontram. Olha só, aqui eu tenho 3 arestas se encontrando aqui. Então, nesse caso, eu não teria só esse ponto de vértice, eu teria esse aqui também, que seria outro vértice, mais outro, mais outro. Aqui também, ó, as arestas se encontram, essa aqui.
mais outro, mais outro e mais outro. Então, onde as arestas se encontram é vértice. Se eu contar aqui, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4. 4 mais 4, 8 vértices. Vou colocar de azul para ficar igual. Bacana, então. Então a gente já sabe o que é face, o que é vértice, o que é aresta na figura. Mas bora lá, antes disso, definir, então, fazer a definição de prisma e pirâmides. Todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. As pirâmides possuem uma base. Suas faces laterais são triangulares e todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Então vamos ver aqui, ó, qual que é a característica. Então o que ele falou? Que a pirâmide possui uma base. Essa aqui possui uma base? Sim, ó. Tem uma região aqui no fundo, no chão ali, né, onde se apoia a pirâmide, ó, que seria a base. Eu vou fazendo e vou apagando para o desenho não ficar carregado. As faces laterais são triângulos. Olha só, se tem 3 lados, né? Se tem 3 lados, são triângulos. E tem um vértice aqui, ó, que todo mundo leva nele. Quero falar assim, ó, e determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Então as faces laterais vão determinar esse vértice aqui, que é comum. Então lembra, isso aqui lembra aquelas pirâmides lá do Egito, né? Das múmias, dos faraós. Ok? Então essa é a classificação de pirâmide. Vamos ver qual que é a classificação de prismas. Os prismas possuem faces laterais retangulares e suas bases idênticas e paralelas entre si. Então a gente está vendo aqui, ó, que essa face lateral dele aqui é um retângulo. Esse aqui também é um retângulo. Lá de trás é um retângulo, aqui do lado esquerdo também é um retângulo. Então suas faces são retângulos, diferente da pirâmide, ó, que as faces laterais são triângulos. Tá? E aqui, ó, o prisma, ele tem 2 bases, né? Ele tem essa aqui, ó, que é o chão, né? Que é o fundo da caixa. E aqui é como se fosse a tampa, a parte de cima, se ele estiver em pé nessa posição. Então o prisma tem 2 bases, a pirâmide não. A pirâmide só tem uma base aqui, ó, aqui embaixo. Ok? Então vamos ver mais exemplos de prismas. Olha os prismas aqui. Esse prisma aqui tem 2 bases, ó, é como se ele tivesse deitado. E aqui são as faces laterais, são retângulos. Ó, as bases estão destacadas no azul mais escuro, né? E aqui as laterais. Esse aqui é um cubo. Esse aqui é um paralelepípedo. Esse é o nome que recebe alguns prismas. Veja o seguinte, olha só. Essa base é um polígono de 6 lados. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso é chamado prisma de base hexagonal. Hexágono, esse nome aqui, hexa, é de 6, é o prefixo de 6. Por isso você fala quando é hexacampeão, tem 6 títulos. Né? O Brasil é hexacampeão mundial, tem 6 títulos. Então, o hexa é um prefixo de 6. 6 o quê? 6 lados. Então, esse aqui é um prisma de base hexagonal. Esse aqui também é um prisma, ó, porque as faces são retângulos, né? As faces laterais são retângulos, e as bases aqui são triângulos.
A base é formada de 3 lados. Então ele é um prisma de base triangular. Tri é de 3, né? Triangular. Esse aqui também é um prisma. Veja que as faces laterais são retângulos. Ó, esse aqui é um retângulo, esse aqui é outro retângulo. De cá vai ter outro. Lá de trás, ó, tem um retângulo aqui. Aqui no chão é um retângulo. Só que as bases aqui é uma figura de 5 lados. Ó, um lado, 2, 3, 4 e 5. O prefixo 5 é penta. Então, esse aqui é um prisma de base pentagonal. E as pirâmides? As pirâmides, como a gente tinha classificado, né? As faces laterais são triângulos, aqui ó, tem 3 lados, as faces laterais sempre são triângulos. E eu tenho uma base. No caso, essa aqui é uma pirâmide de base quadrada, porque o piso aqui, o fundo dela, né, a base, é um quadrado. Pode-se falar quadrangular também, que vem de 4. Essa aqui é uma pirâmide também, apesar de estar de cabeça para baixo, a base dela está para cima, é um triângulo, e as faces laterais são triângulos também. Isso aqui é chamado uma pirâmide de base triangular. E esse aqui, veja só essa base aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então é hexagonal, pirâmide de base hexagonal. E as faces são pirâmide, ou as faces são triângulos. Beleza, pessoal? Bom, então é isso que a aula hoje, é só isso mesmo, explicação de que é um prisma e que é uma pirâmide. Bora fazer uns exercícios.